Bom dia, pessoal, eu me chamo Gesso, sou um dos residentes. Nós já conversamos um pouco na aula anterior e hoje nós vamos fazer uma breve revisão. Nós vamos fazer a revisão de dois assuntos: ecologia e níveis de organização e carboidratos. Então vamos lá, ecologia e nível de organização. Então, se vier uma perguntando a ecologia é a ciência que estuda que tipo de relações. Então vocês colocam o seguinte: lembre disso. Eu acredito que vocês aprenderam na aula, a professora passou uma atividade, vocês praticaram. Eu sei que a professora explica muito bem, mas se por acaso tiver alguma dúvida, nós vamos tirar agora. Ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres entre si e com o ambiente. Então, qual é a relação? O que é que a ecologia estuda? As relações dos seres entre si e com o ambiente onde vive. Os níveis de organização do sistema ecológico. Quais são os níveis? Então, como é classificado? Então, os níveis são os seguintes: biosfera, ecossistema, comunidade, organismo e população. Biosfera, o conjunto de todas as regiões do planeta com seres vivos. Ecossistema, conjunto formado pela interação entre os membros da comunidade e com os fatores abióticos do ambiente. Quais são os fatores abióticos? Os fatores que não têm vida, como o ar, a água, os gases, os nutrientes. Comunidade, conjunto de populações que vivem em uma mesma área e interagem entre si. Isso é uma comunidade. Se vier a pergunta, conceitue o que é comunidade? Você já sabe. Conjunto de populações que vivem em uma mesma área e interagem entre si. Organismo, unidade fundamental da ecologia. População, por exemplo, se vier, conceitue o que é população? O que é população? Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma mesma área. Isso é população. Trazendo um pouco também, aprofundando mais sobre esse assunto de ecossistema, nós vamos falar sobre habitat e nicho ecológico. O que é habitat? É o lugar onde vive um ser vivo. Aonde ele vive é o seu habitat. Nicho ecológico é o papel, a função que o ser vivo desempenha no ambiente onde vive. Então, isso é nicho ecológico. Só para fixar esse assunto, eu acredito que vocês entenderam. Então, habitat. Quando falar assim, habitat, tem que vir na mente de vocês endereço. Habitat, endereço. Onde a espécie é encontrada. O que é habitat? Endereço. É o local aonde a espécie é encontrada. O que é nicho ecológico? Profissão, é o papel ecológico que a espécie desempenha no ecossistema. Então isso é nicho. Qual é a diferença entre os dois? Habitat é endereço, nicho é profissão. Habitat é o local onde é encontrada a espécie, nicho é o papel que ela faz. Dando continuidade, vamos falar sobre componentes dos ecossistemas. O que são componentes dos ecossistemas? É um conjunto formado pelas interações entre componentes bióticos, como os organismos vivos, as plantas, animais, os micróbios, e os componentes abióticos, elementos químicos e físicos, como ar, água, solo e minerais. Então, dá para nós entender o que são componentes bióticos. São os organismos vivos do ecossistema, as plantas, os animais, tudo que tem vida. Abiótico, os elementos físicos, químico e físico, como o ar, a água, o solo e os sais minerais. Então, para fixar, bióticos são todos os seres vivos que constituem o ecossistema, como os animais, as plantas, as algas, são bióticos. Abióticos
São fatores físicos e geoquímicos do ambiente, como os gases, a água, a terra, o solo. Então isso são os abióticos. E só para finalizar, a aula passada a gente falou sobre carboidrato, Moisés explicou muito bem sobre carboidrato. Então só para fazer uma breve revisão sobre esse assunto, eu acredito que está fixo na mente de vocês. Vocês fizeram atividade, vocês participaram de um jogo. Então, o que é como são chamados os carboidratos? Chamado de açúcares. O carboidrato é a principal fonte de quê? Principal fonte de energia para os seres vivos. Então, estão presentes aonde? Quais são os alimentos? Muitos alimentos. Está presente os carboidratos, como por exemplo, mel, cana-de-açúcar, leite, pães, frutas. Quais são as funções dele? Energética, dá força, vigor. A glicose é a principal fonte de energia para a respiração celular. Estrutural, estrutura a célula. Compõe a parede das células vegetais e a parte fibrosa e linhosa das plantas, dando a forma de sustentação ao organismo. Então, estrutural. Quitina compõe o esqueleto externo de animais como inseto e crustáceo. Não sei se você lembra de uma pergunta que falava sobre essa quitina, que justamente estava relacionado com o caranguejo. A classificação: os carboidratos são classificados segundo a quantidade de átomo de carbono em sua molécula, e pode ser monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Acredito que vocês aprenderam sobre isso. Os carboidratos podem ser simples e complexos. Simples, alto índice glicêmico, são digeridos rapidamente pelo organismo. Complexo, baixo índice glicêmico, alimentos ricos em nutrientes e fibra, digestão e absorção lenta de glicose. Eu trouxe aqui para vocês exemplo onde encontramos carboidratos simples, como açúcar, mel, refrigerante, sorvete, chocolate, farinha refinada. Então, onde a gente encontra os carboidratos simples. Os complexos são alimentos integrais, como semente, batata doce, macaxeira e aveia. Então aqui é a minha referência. Qualquer dúvida, se tiver, pergunta pelo WhatsApp, que eu estarei pronto para responder. Pode perguntar para mim, para o Moisés, para a professora. Nós estamos prontos para responder vocês. Muito obrigado.